Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês, ok? Eu não fiz os informativos da semana anterior e da semana passada por motivo de mudança de residência, mudança essa que eu ainda não concluí, porém, nesse informativo eu vou atualizar, colocar aqui as notícias mais importantes de relevância tributária da última quinzena, certo? E provavelmente semana que vem, estou gravando esse informativo hoje, domingo, já estará tudo saneado, já fazendo com o informativo semanal, tá? Vamos lá, 43 segundos de tempo. Olha, lembra do caso Volvo? No informativo anterior nós falamos o caso Volvo. O que que era? Tributação internacional envolvendo um tratado de dupla, para evitar a bitributação da renda entre Brasil e Suécia, não foi? Nós dissemos que naquela ocasião que o julgamento ficou empatado, né? 5 votos contra 5 votos, com um ministro impedido. O Supremo aplicou um recurso aqui, né? O Supremo aplicou aqui uma permissão do regimento interno, dizendo que no caso de empate o julgamento é favorável ao réu, de acordo com o regimento interno do Supremo, porque não haveria voto de desempate nesse caso. Se lembram da onde que surgiu isso? Surgiu lá no processo do mensalão. O Supremo entendeu que esse empate era a favor do réu e logo em seguida foi alterado o regimento interno, tá? Então foi usado aqui o regimento interno, então a decisão fica favorável ao contribuinte a favor, mantendo a decisão anterior do STJ, né, pela não tributação, ok? Acho que foi uma decisão correta, acertada aí do Supremo. Essa foi uma quinzena de muitas perdas para o contribuinte, viu? O contribuinte perdeu muito nessa quinzena, perdeu muitas ações aí no STF, principalmente, que está julgando aí, segundo muitos, 12 anos em um. Se isso de fato for verdade, na retrospectiva do final do ano, eu vou fazer um informativo separado apenas sobre os entendimentos do Supremo. Vamos lá então, essa era a notícia de número 1 do caso Volvo. Vamos para a notícia de número 2. Olha, STF impede Receita de compensar débitos com valores. Deixa eu voltar aqui. STF impede Receita de compensar débitos com valores a serem restituídos. Aqui a notícia está um pouco truncada, porque eu vou direto na tese, né? Então vamos direto na tese aqui, que fica mais claro, porque dá a impressão que a compensação, então, estaria vedada nessas hipóteses. E o caso aqui, pelo menos o que ficou na tese, é só de parcelamento, tá? Então a tese que ficou aprovada no recurso extraordinário 917.285 é a seguinte: é inconstitucional por afronta ao artigo 143, a linha B da Constituição Federal, 146, desculpa, inciso 3, a linha B da Constituição Federal, a expressão ou parcelado sem garantia, constante do parágrafo único do artigo 73 da Lei 9330 de 96, incluída pela Lei 12.844 de 2013, na medida em que retira os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, o Supremo entendeu que no caso de parcelamento não pode haver compensação, né? Porque há uma suspensão da exigibilidade do crédito tributário e só pode ser feito por lei complementar e não por lei ordinária, como foi feito aqui, tá? Foi basicamente isso o entendimento supremo no caso de parcelamento, e a reportagem aqui destaca que haviam várias discussões judiciais sobre este mesmo tema, certo? Agora sim, vejam, contribuintes perdem discussões sobre ICMS no Supremo Tribunal Federal, e foram várias. Aqui a reportagem destaca 4. Olha só, a primeira delas: em um dos processos, o tribunal aceitou restrição a uso de créditos por imposto. Pelo menos em 4 julgamentos importantes envolvendo a cobrança de impostos estaduais, foram concluídos no Supremo Tribunal Federal. Olha, os contribuintes perderam um dos mais esperados, que era o que discutia a possibilidade de lei complementar e impor restrições sobre o aproveitamento do crédito ICMS. Então, isso se entendeu que a lei complementar pode impor essas restrições e que ela não viola, essas restrições impostas em lei complementar não violam a Constituição Federal.
tá? Isso aqui tem uma outra notícia especificamente sobre essa notícia aqui, vai ser mais bem detalhado. A maioria dos ministros aqui fala que o placar foi de 8-2, né? Marco Aurélio e Edson Fachin votaram favorável ao contribuinte, os demais não. Esse tema foi julgado por meio do recurso que questionava a aplicação da Lei Complementar número 122 de 2006, que fixou data para que os contribuintes pudessem tomar crédito sobre bens de uso e consumo não utilizados diretamente no processo de produção, é o que diz a notícia, tais como materiais de escritório e limpeza, por exemplo. É o que diz aqui. Por essa lei, só a partir de 2011 poderia haver o creditamento. Outras normas foram editadas após essa lei, né, e jogaram ainda mais para frente esse prazo. Hoje a lei complementar número 171 de 2019 joga isso para 2033. E aqui vem o julgamento, né, que o voto que prevaleceu, a meu ver, o contribuinte apenas poderá usufruir dos créditos de ICMS quando houver autorização da legislação complementar. É um problema, né? Porque nós sabemos que lá na reforma tributária, pelo menos na PEC 45, na PEC também do Senado, a 110, a lei complementar vai ter um papel importantíssimo na hora de fixar, se o modelo IVA realmente for aprovado, de fixar o que pode ser, o insumo que pode ser creditado ou não. É que o STF ele ficou entre o que diz a Constituição e a lei complementar e o que diz a lei complementar. Então, esse foi o voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi acompanhado pela maioria. Num dos casos, né, que eles estavam sendo cobrados no momento. O outro caso, esse é o primeiro caso. O segundo caso é o de cobrança antecipada do ICMS, que estava sendo cobrado de forma antecipada. Neste, a decisão me parece que foi favorável ao contribuinte, né? Moraes também votou contra os contribuintes em um outro processo, em outro julgamento envolvendo ICMS, mas dessa vez ficou vencido. 9 ministros deram razão às empresas, proibindo estados de cobrar ICMS de forma antecipada. Isso vinha ocorrendo com empresas que adquirem mercadoria de outro estado para revender ao consumidor final. Só que aqui tem um detalhe importante: elas estavam sendo cobradas no momento em que recebiam o produto e não na revenda, quando ocorreria a circulação de mercadoria. Aqui tem um detalhe que havia antecipação, mas não havia substituição tributária. Pelo menos é o que diz a reportagem aqui, ó. Os ministros julgaram esse tema por meio de recurso apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, que tem cobrança antecipada de ICMS estabelecida no Decreto 40.900, de 1991. Recurso extraordinário, número 598.677. O relator, ministro Dias Toffoli, entendeu que no regime de, aqui, ó, antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência. Então, aqui ele foi pela o raciocínio da regra matriz de incidência, né? Sendo incondicional a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo, já que o aspecto temporal do fato jurídico tributário está submetido à reserva de lei. Então, entendeu que não poderia ser por decreto. Outros 2 julgamentos, também concluídos no plenário virtual da STF nessa semana, tratam da famigerada guerra fiscal. Veja como o Supremo decidiu na ADI de número 3692. Os ministros permitiram que São Paulo restrinja o crédito ao contribuinte que adquire produto sujeito ao ICMS de fornecedor que está em outro estado e goza de benefício fiscal ou financeiro não aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. E o 4º julgamento foi na DPF de número 198, onde os ministros declararam constitucional a exigência de votação unânime do CONFAS para permitir que estados concedam incentivos de ICMS. Esse julgamento não é novo, né? Essa questão aqui de exigir a votação unânime já tem jurisprudência anterior, mas é o STF aí reafirmando então sua jurisprudência. O que mais? Olha só, comércio eletrônico, essa aqui foi uma decisão favorável ao contribuinte, olha. STF declara inconstitucional o mecanismo de cobrança do ICMS no estado do Ceará. Vejam, aqui o estado do Ceará praticou a bitributação, porque o que eles fizeram? O ICMS interestadual, né, entre estados, ficava na origem, não é isso? Ficava na origem. Isso foi mudado com a emenda, né?
E aí o Estado do Ceará, de olho no comércio eletrônico, verificou que não ficava nada no destino e resolveu, por conta própria, instituir tributação sobre o comércio eletrônico, é, destinando uma parte ao destino. Então, se a pessoa comprasse, a reportagem diz isso, se comprasse em São Paulo, a pessoa lá do Ceará comprasse em São Paulo, tinha que pagar um percentual, mas isso é um percentual do ICMS para o Estado do Ceará. Isso é uma bitributação, não poderia ser feito, teria que mudar a Constituição e tudo mais, como foi mudada nesse sentido. Então o STF entendeu que seria inconstitucional por violar aí a Constituição Federal, foi feito de forma unilateral pelo Estado, outros estados também já fizeram isso, lembra? Já foi noticiado aqui nos nossos informativos com relação ao Estado do Rio de Janeiro. E aí, vejam, se declarou inconstitucional, faz aqui a ressalva, a emenda de 2015, né, emenda número 87 e tudo mais, e aí o efeito foi modulado. A decisão só vale a partir de setembro. Então, o que o Estado cobrou de forma irregular nesse período aí fica impune. Né? Essa questão da modulação é super complicada. Ok? Hoje é no destino, né? A emenda 87 trouxe uma gradação, né? A partir de tanto, começava lá, a partir de até 2019, salvo engano, ela criou uma escala temporal para que esse ICMS fosse saindo da origem e fosse para o destino. É uma tendência, isso é uma tendência. Na reforma tributária isso aparece também. Tributação no destino para evitar a guerra fiscal, ok? Prorrogação da compensação do ICMS, notícia número 5, destaque também. Prorrogação da compensação do ICMS não viola direito à não cumulatividade. Então, aqui é aquela mesma coisa. Vem uma lei, prorroga, aí vem outra prorroga, vem uma lei prorroga para 2020, outra prorroga para 2021, outra para 2030 e 2040. Olha, o Supremo entendeu que isso pode ser feito pela lei complementar, no caso do ICMS. Olha, então assim, eu vou ler aqui o resumo da notícia. Na prática, o STF sinaliza a amplitude dos limites da legislação complementar para regulamentar o ICMS, um precedente relevante na medida em que muitas outras questões relacionadas ao conflito entre o que diz o legislador complementar e a Constituição Federal ainda tramitam no Judiciário. Então, o STF entendeu que essa prorrogação de créditos que joga para 5, 10, 20 anos, eu falei, né, 2033, ela é constitucional e não viola o princípio da não cumulatividade, e que a lei complementar poderia fazer essa prorrogação. E veja só, agora na crise, então, hein? E aqui, mesma coisa, bens adquiridos para uso e consumo. Esse aqui é o desdobramento daquela primeira notícia de forma mais detalhada, naqueles 4 julgados que eu falei lá, que só um foi favorável ao contribuinte, que é a questão do ICMS antecipado sem a substituição tributária. Aqui os votos divergentes foram de Alexandre de Moraes, os votos divergentes foram do Edson Fachin e do ministro Marco Aurélio, tá? E aí vamos passar aqui a próxima notícia, e aí ficou definida a seguinte tese, vou ler as teses, né, que é importante, olha. Não viola o princípio da não cumulatividade, lei complementar que prorroga a compensação de créditos de ICMS relativos a bens adquiridos para uso e consumo no próprio estabelecimento do contribuinte, tá? Essa é a tese. A outra discussão é o seguinte, se essa prorrogação eu vou ler aqui. O voto do ministro Alexandre de Moraes ainda aborda a alegação do autor do recurso extraordinário, segundo o qual, diante da possibilidade da lei complementar impor restrição ao crédito do contribuinte de compensar os créditos CMS, convém analisar se a incidência da norma deve observar o prazo de 90 dias da data da publicação que prorrogou o direito à compensação. O STF entendeu que não está sujeito à noventena. E a tese ficou da seguinte forma, a segunda tese aqui, ó, formada nesse mesmo julgamento. Eu vou ler aqui, ó. Então ficou assim, conforme o artigo 150, inciso 3, a linha C da Constituição Federal, o princípio da anterioridade nonagesmal aplica somente para leis que instituem ou majoram tributos, não incidindo relativamente às normas que prorrogam a data de início de compensação de crédito tributário, tá? Essas foram basicamente as duas teses que se formaram aí no julgamento desse recurso. Esse é mais recente, ok?
Aqui uma notícia bombástica, né? Acho que essa notícia deve ter pego todo mundo de surpresa. Notícia número 6 aqui do destaque. Olha só que problemaço. Fiscalização da Receita sobre autoridades se ampara em decisões imotivadas. A Receita entendeu que o fisco, a Receita Federal, TCU, né? Diz TCU. TCU entendeu que a Receita Federal fiscalizou sem critérios. E o que é fiscalizar sem critérios nesse julgamento aqui do TCU? Ó, bom, o fluxo de informações sigilosas detidas pela Receita Federal não é devidamente protegido, possuindo fragilidades que permitem o seu vazamento. Então, a primeira aqui detectada foi o vazamento de informações fiscais sigilosas. Um problemão. Que vazaram para a imprensa, inclusive, está falando aqui, tá? O que resultou disso, então? Um outro problema que foi detectado é que não há revisão sobre o trabalho dos auditores fiscais, não há uma revisão pelo superior hierárquico. Essa foi uma outra irregularidade, e que por isso os procedimentos padecem de problemas, de falhas. Olha, veja só que os contribuintes podem alegar várias nulidades em virtude disso. Isso aqui pode ter um julgamento que pode ter um desdobramento, uma repercussão grande. E aí, vejam, dessa representação que foi feita lá no TCU, resultaram 2 recomendações e uma determinação. O que o TCU determinou? Determinou que a Receita Federal, em futuras ações da equipe especial de programação de combate a fraudes tributárias, documente de maneira detalhada e sistematizada os critérios, os processos e os fluxos de trabalho usados para recuperar da base de dados da Receita Federal os contribuintes selecionados. Recomendou ao Fisco Federal que adote providências informando-os ao TCU no prazo de 30 dias. E recomenda à Controladoria Geral da União possibilidade de avocar para si 2 processos administrativos disciplinares que tramitam na Receita, pois, segundo a Corte de Contas, o fisco não convocou os servidores envolvidos no vazamento das informações sigilosas. Mais grave ainda. Então, houve o vazamento das informações e ainda não teve a Receita não tomou providência em relação a isso, é o que está dizendo o TCU. A terceira irregularidade mencionada aqui, que eu não disse, mas vou dizer agora, é que a fiscalização seletiva, que eu acho terrível. Aqui o TCU disse que a Receita não observou os princípios da impessoalidade, que a fiscalização foi uma fiscalização aleatória, se escolhe fulano, beltrano e ciclano para ser fiscalizado como grandes contribuintes, em tese, e que não se observou um critério uniforme, não se observou um critério de impessoalidade. Um outro problema gravíssimo, são gravíssimas essas irregularidades detectadas pelo TCU aqui. Inclusive, menciona inclusive o ministro Gilmar Mendes, que estaria sendo investigado aí de forma irregular, tá? E isso foi parar no STF via inquérito 4781, que versa sobre a suspensão de todos os procedimentos investigatórios dos 133 contribuintes que estavam sendo investigados aí, ok? Notícia de número 7, tá? Notícia de número 7 aí. Destaque também. Definidas as regras de tributação para operações de negociação dos créditos de descarbonização por emissor primário, ok? Olha, a lei de número 13986 de 2020, entre outras disposições, inclui o artigo 15A, a lei 13576, para estabelecer que até 31/12/2030, a receita oferida nas operações de negociação dos créditos de descarbonização, o CBIO, né, ou CBBio, né, CBIO, vamos colocar assim, CBIO, feita em mercados organizados, inclusive em leilões, fica sujeita à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, a alíquota de 15% em relação às pessoas jurídicas qualificadas como emissor primário, assim consideradas o produtor ou importador de biocombustível autorizado pela ANP, habilitado a solicitar a emissão
da CBIO, né, em quantidade proporcional ao volume de biocombustível produzido ou importado e comercializado, relativamente à nota de eficiência energético-ambiental constante do certificado da produção eficiente de biocombustíveis, ok? Eu não vou aqui me deter com a leitura muito detalhada desses artigos de lei, caso contrário, vai ficar muito grande, né? O informativo já estamos aqui com 20 minutos. Ó, falecimento do titular de firma individual gera extinção da execução fiscal, assim decidiu a 7ª turma do TRF da primeira região, tá? E por quê? Aqui o caso era de microempreendedor individual, e aí não há diferença entre pessoa física e pessoa jurídica nesse caso, eles são uma só, falecido um. Aqui o relator ressalta que a sentença extinguiu a execução fiscal com a intenção de modificar, eles queriam modificar, né, o sujeito passivo e foi extinto. E aqui ressalta que o desembargador federal Cássio Marques, ele ressaltou que a jurisprudência do TRF da primeira região é firme no sentido de que, constatado que o falecimento da parte executada ocorrera antes do ajuizamento da execução fiscal, não é possível a regularização do polo passivo da ação mediante habilitação de espólio de herdeiro ou de cônjuge meeiro, tá? Então, não seria possível. E aqui fala firma individual, tá bom? E o empresário constitui mera extensão da pessoa física. Então, não há aquela separação que eu disse no início. Ok? Bom, vamos lá para a notícia número 9, a última notícia de destaque. É possível penhora de arma de fogo em execução fiscal, decidiu o STJ. E aqui a grande dificuldade, o STJ entendeu que era possível, né, essa penhora. A grande dificuldade seria o leilão. Como é que se faz um leilão de uma arma de fogo se ela tem restrições lá na lei conhecida como Estatuto do Desarmamento? São várias, né? O STJ entendeu que, em primeiro lugar, por que seria possível a penhora da arma de fogo? A arma de fogo não está entre as hipóteses de impenhorabilidade dispostas no inciso 1 do artigo 833 do CPC. Como é que resolve o problema do leilão? O STJ diz, aplicando as restrições legais, todas as restrições da lei ao adquirente ou aquele que se dispõe a arrematar a arma de fogo. Então, ele vai ter que obedecer a tudo, ter posse, pagar a taxa, fazer o exame psicológico, tudo. Tá? Bom, o que mais? Olha só, notícia de número 10. Shopping que gerencia o próprio lixo não é isento da taxa de limpeza pública. O mero fato de que o gerenciamento de uma parcela determinada de resíduos sólidos tenha passado à esfera de responsabilidade privada de grandes poluidores não afasta a obrigação tributária compulsória de remunerar, mediante pagamento de taxa, a utilização concreta ou potencial de toda a gama de serviços públicos voltados a executar ao menos uma das etapas do gerenciamento ambiental adequado de quaisquer outros resíduos sólidos. Tá? Então, que era um shopping que gerenciava uma parte do seu lixo e dos seus resíduos, mas aí a decisão ela é aqui do TJ do Distrito Federal entendeu que não é suficiente para descaracterizar a cobrança da taxa, ok? Bom, aqui uma notícia meramente informativa, né, um processo que ainda está em julgamento. Gilmar pediu vista em caso sobre efeito suspensivo de embargos de execução. Porém, o caso é um caso de alta repercussão. O que está sendo julgado? Está sendo julgado aqui se os embargos vão ter efeitos suspensivos automáticos ou não. Se é aplicável aos embargos interpostos no âmbito da execução fiscal o efeito suspensivo automático ou só em caso de grave lesão, né? De grave ou de difícil lesão, como diz o CPC hoje. E aí, vamos lá para o CPC de 73, que estabelecia que era automática a suspensão, depois veio uma lei, modificou o CPC 73, depois veio o atual CPC dizendo que não é automático. Né? A Receita defende tese em sentido contrário, que a suspensão é só em caso de grave ou de difícil reparação. O voto da relatora, neste caso, foi inclusive a favor da Receita Federal, porém, ela ressalva aqui, só um instante, ela ressalva aqui o seguinte, que não é possível a Fazenda Pública adjudicar os bens penhorados ou levantar o valor do depósito em juízo antes do trânsito em julgado da sentença dos embargos, tá?
Ok, vamos agora aqui. Eu estou passando no tablet, então aqui estou sem computador hoje, por isso aqui às vezes um pouco mais lento. Resultados de consultas. Aqui eu tenho uma consulta interessantíssima. Então você que ficou até aqui, olha, olha que interessante. Bom, primeiro essa consulta aqui de número 12, certo? Ok, a consulta de número 12 não é essa ainda que eu quero falar, que é interessantíssimo. Olha, Ministério da Economia publica nova orientação sobre lucro real. Então, atenção aí às empresas que são tributadas pelo lucro real, contadores, advogados, né? O Ministério da Economia publicou uma solução de consulta no dia 14 de agosto de 2020. A reportagem não faz menção a ela, eu não tive tempo de ver, mas isso é muito fácil. Era da informação, basta você jogar lá no Google, colocar a data, vai sair o número. Tá? De acordo com o texto, as subvenções para investimento podem, observadas as condições impostas por lei, deixar de ser computadas na determinação do lucro real. E o que seriam, nesse caso específico da consulta, as chamadas subvenções para investimentos? Seria o seguinte, olha, ele tá analisando um caso referente à Lei Complementar número 160 de 2017. Consideram-se como subvenções para investimento, olha o que o legislador disse que era subvenção para investimento: incentivos fiscais, incentivos e os benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos ao ICMS concedidos por estados e Distrito Federal, tá? Então a Receita está com um entendimento aí que, com base nessa consulta, que não poderia, essas subvenções não poderiam ser utilizadas aí para ser, não poderiam ser computadas no lucro real, ok? Ela está vinculada a uma outra solução de consulta, que é lá de março de 2020, tá? Que seria a solução de consulta COSIT número 11, mas ela não é essa ainda, não é essa consulta COSIT número 11, porque essa é de 4 de março e essa outra que eu falei, ela é de 14 de agosto de 2020. Então aí são épocas diferentes, mas há uma vinculação entre elas, né, o que é normal aí no procedimento administrativo, tá? Olha só, agora sim, veja, olha que interessante, o fisco reconheceu que existe um tratado de para evitar a dupla tributação da renda, o tratado de bitributação, contra a bitributação da renda. Oh, fantástico! E o fisco reconheceu isso em consulta. Uai, mas por quê? O que tem de tão fantástico nisso? O que tem de tão fantástico nisso é que eu acabei de falar, a primeira notícia foi sobre um caso que foi até o STF, porque o fisco não reconheceu um tratado entre Brasil e Suécia. Nós já tivemos o caso Renault, que é um tratado entre Brasil e França. Eu já noticiei um outro caso aqui também, esse foi, salvo engano, no STJ, também da Alcatel, envolvendo Brasil e França. Então, quando o fisco reconhece numa solução de consulta que o tratado existe, nossa, podemos esperar chuva. Veja, olha aqui, ó, pagamentos de serviços técnicos prestados por pessoas jurídicas, olha, da Finlândia. Tá achando o quê? Olha, aqui diz o seguinte: a remessa de valores para pagamentos, deixa eu ler primeiro, é a solução de consulta 99007, então, 99007, COSIT, do dia 18 de 8 de 2020. Diz o seguinte: a remessa de valores para pagamentos de serviços técnicos e de assistência técnica prestada por pessoas jurídicas, prestados, né, por pessoas jurídicas situadas na República da Finlândia, independentemente de pertencerem ao mesmo grupo econômico do contratante no país, olha para você ver, não sofre retenção do imposto de renda retido na fonte, segundo o acordo financeiro, segundo o acordo fino brasileiro, então entre Finlândia e Brasil, para evitar a dupla tributação e os critérios estabelecidos pela Receita Federal para a classificação desses pagamentos. Olha, aleluia, hein? Essa solução de consulta, ela está também vinculada a uma solução de consulta anterior, que seria a COSIT número 109, de 2 de agosto de 2016, tá? Só que essa agora é de 2020, perdão. Agora vamos para notícias meramente informativas, então eu vou dar um gás aqui no informativo para não ficar muito cansativo, tá? Olha, alterada a norma que orienta a atuação do órgão do CARF, né,
no contencioso judicial, a disciplina, hipótese em que os procuradores estão autorizados a não apresentarem recursos em processos que tramitam pelo CARF, tá? É a portaria de número 17581 de 2020 que alterou a portaria PGFN número 502 de 2016. Confiram lá. Eu não vou ficar aqui só lendo o que está aqui, porque senão nós vamos perder muito tempo. Vamos para a próxima notícia. Confiram lá, confiram lá. 14. Resolução federal não extingue isenção de CMS para produtos de saúde. Aqui sim, vejam. A resolução 52 da Câmara do Comércio Exterior, da COMEX, órgão da Presidência da República, promoveu alterações nas nomenclaturas da NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Mas a modificação dos códigos numéricos, segundo a reportagem, não alterou a isenção do ICMS de produtos médicos, tá? Olha só que existe uma judicialização, né? Porque aqui fala assim, ó, produtos médicos seguem tendo isenção de ICMS estabelecida por convênio. Esse foi o entendimento da 11ª Vara da Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro, ao conceder nesta terça-feira liminar para impedir que o Estado cobre ICMS dos filiados à Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Saúde. Então, tem que fazer essa ressalva. Que aqui a reportagem faz a afirmação, mas com base em uma liminar, né? Então a decisão provisória ela pode ser cassada, né? Ser suspensa, ok? Os resultados de consultas eu já falei aqui. Vamos para a próxima notícia. Olha só, essa aqui é para comemorar também, né? Microempreendedor individual ficará mais fácil a partir de setembro virar microempreendedor individual. Viva a lei de liberdade econômica, né? Precisamos de intensificar mais essa liberdade econômica, porque a Constituição é contraditória, tanto é que teve que vir a lei de liberdade econômica. Ela diz que tem liberdade econômica, mas cria um Estado interventor. Não dá para ter os dois, vai ter que escolher. Então, olha só, o governo vai permitir que os profissionais iniciem os seus negócios sem alvará ou licença de funcionamento, mas tem que assinar um termo de responsabilidade. Vale o mesmo para microempreendedor individual, também tem que assinar um termo de responsabilidade. E a resolução destaca que o não atendimento aos requisitos legais, aí sim, acarreta o cancelamento da dispensa do alvará e licença de funcionamento. Aí volta a necessidade de ter, ok? Aqui faz menção expressa à lei de liberdade econômica, né? Então vamos aqui, uma outra notícia boa, que é o seguinte, ó, empresas que investam em desenvolvimento e pesquisa poderão usufruir de crédito presumido de IPI. Que notícia boa, olha só. Foi publicado o Decreto 10.457 de 2020 para regulamentar o incentivo previsto no artigo 11C da Lei 9440 de 97, que estabelece incentivos fiscais visando o desenvolvimento regional, tá? Dessa forma, as empresas que apresentem projetos que contemplem novos investimentos e pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos ou de novos modelos de produtos já existentes poderão usufruir de crédito presumido do IPI com ressarcimento da contribuição para o PIS/PASEP e da contribuição para a COFINS em relação às vendas ocorridas entre 1º de 2021 a 31 de 12 de 2025, tá? E essa informação já está disponível na internet, eu não vou ler os demais artigos aqui. Vamos en passant com essas notícias que têm mais um caráter informativo, ok? Olha a mentira do governo. Na hora que eu colocar aí na descrição do vídeo, esta parte aqui, eu vou colocar assim, a mentira do governo. E aí sim a reportagem. Olha, dedução com imposto de renda favorece os mais ricos, diz economia. Não, quem está dizendo isso é o governo. Mas é uma mentira. Por que é uma mentira? Olha só, a dedução, o governo quer acabar com os gastos de saúde e educação. Eu já falei no canal aqui que isso é inconstitucional. Por um motivo muito simples, se você fizer isso, uma pessoa que tem duas pessoas que têm rendas diferentes, um sendo casado, outro sendo solteiro, vão pagar o mesmo valor de imposto de renda. Isso fere o princípio da isonomia, fere o princípio da capacidade contributiva, tá? Mas o governo cismou que isso aí é o mal que acarreta no imposto de renda, que isso é o problema da nação, é isso aí. É ter dedução de saúde e educação no imposto de renda. Olha que ponto que nós estamos chegando. E aqui, olha como que a reportagem é mentirosa, por dizer que só os mais ricos, isso é uma mentira.
Porque a própria reportagem diz, veja como é que é fácil refutar os argumentos mentirosos do governo, que 3.561 é o valor por dependente por ano. Isso dá menos de R$ 350 por mês. E aí, você vai dizer que a classe média, que não é a classe rica, não é favorecida com o gasto em saúde. Eu conheço pessoas que deixam de comprar, deixam de fazer determinadas coisas para dar uma boa educação para os seus filhos, fazem esse sacrifício. E você vai falar o quê? Você vai dizer que a classe média não é beneficiada com isso, que é só a classe rica? E aí existe uma diferença muito grande entre classe média e rico. A diferença é brutal, mas o governo colocou aqui como só os ricos usufruem desse benefício. Mentira. De acordo com o relatório, olha só, a dedução beneficiou famílias mais ricas com 79%, destinando-se aos 20 mais ricos da população. Não podemos discutir se aqui no Brasil a distribuição de renda é uma coisa. Mas você falar que o incentivo, a dedução com gastos em educação beneficia apenas os mais ricos, sem conversa. E vai acabar com isso, aí você viola não só isonomia, capacidade contributiva, mas a proteção à família. O direito tributário tem como função, obrigação, proteger a família, ok? Então a coisa vai muito além do que. Ó, aqui, e o governo já está de olho na CBS dele aqui, ó, que é uma porcaria. É um lixo essa reforma tributária que o governo enviou. Eu vou fazer a análise dela aqui pormenorizadamente, mas você acha que a coisa não pode ficar pior? Ficou. E agora, na segunda fase, pior ainda, porque ele está querendo acabar com os descontos do imposto de renda, que o legislador tem o dever de distinguir, tratar diferenciados situações diversas, tá? Uma coisa é um solteiro ganhar, sei lá, R$ 5.000, pagar convênio médico. Uma coisa é o pai de família ganhar o mesmo valor, ter uma esposa e 2 filhos, por exemplo, ter que pagar convênio e educação, escola para os filhos. Débitos de difícil recuperação com o Simples podem ser parcelados, tá? Até 29 de dezembro, micro e pequenas empresas com débitos no Simples Nacional considerados de difícil recuperação, né? Existem os parâmetros já aí do fisco para dizer o que é crédito de difícil recuperação. Nós já falamos disso aqui na questão da transação tributária. Pode ser parcelado o parcelamento com quase 12 anos, com desconto nas multas e nos juros. Então, uma boa notícia aí. Pela regulamentação, a PGFN considera-se impacto na capacidade de pagamento a redução em qualquer percentual da soma de receita bruta mensal de 2020, com início em março de 2020, então a pandemia, com início em março e fim no mês imediatamente anterior ao mês da adesão. Então, aqui dentro de um contexto também de pandemia, tá? Vamos lá, então. O governo eleva limite para julgamentos virtuais no CARF de 1 para 8 milhões, né? Aqui foi elevado de 1 para 8 milhões, de acordo com a portaria 17.296 de julho, para 8 milhões, conforme a portaria 296, tá? Também vou passar aqui rapidamente, uma en passant mesmo. Entendimento pró-contribuinte marca série de julgamento sobre ITR no CARF, ok? Notícia de número 21. O fim do voto de qualidade em julgamento do Conselho gerou aí vários julgamentos relativos à mesma matéria no CARF a favor do contribuinte relativo à ITR. E qual que foi a matéria julgada? Os conselheiros negaram recursos especiais da Fazenda Nacional e definiram que um contribuinte pessoa física não tem a obrigação de ter o ato declaratório ambiental, ADA, para exclusão da área de preservação permanente da base de cálculo do ITR. Isso quando for pessoa física. Ok? Vamos lá. Notícia de número 22. Incentivos fiscais ao cinema são prorrogados até dezembro de 2024. Então, um segmento muito específico, né? Quem atua nessa área aí é a Lei 10.044 de 2020. Vamos passando aqui. Solução de consulta pública da ANT 2020-005 a ser publicada em 10/9/2020. O que está constando aqui para mim é que isso aqui seria a Secretaria da Fazenda Pública do Estado da Bahia, Cefaz, tá?
ela está fazendo uma minuta de nota técnica, onde ela vai mudar a nota fiscal eletrônica e para que as emissoras de notas fiscais eletrônicas e principalmente, que eu acho que aqui talvez seja o alvo, os players de tecnologia. Quem é player de tecnologia? YouTube, Hotmart, quem vende infoproduto, quem comercializa, quem produz, possam conhecer antecipadamente o conteúdo da NT 2020-005. Existe um prazo para a manifestação dos interessados, que seriam os players de tecnologia, as empresas emissoras, até 4 de setembro de 2020. Então, acompanhe aí. Tá? Coordenação técnica da ENCAF, portal da nota fiscal eletrônica, ok? Essa é a notícia número 23. Vamos agora para a notícia de número 24. Vejam. A notícia de número 24 diz o seguinte, olha. Receita Federal arrecadou menos, né? Houve uma queda de 17,68% em relação a julho de 2019. E no período acumulado de janeiro a junho, a arrecadação houve uma perda, um decréscimo de 15,16%. Então, uma queda de arrecadação aí entre 15% e 17%, ok? Transação tributária, PGFN negocia 204 mil débitos até julho deste ano, totalizando 18,8 bilhões. Essa é a notícia. Porém, infelizmente, numa outra notícia que eu vi para trazer aqui, enriquecer o conteúdo, a lei de transação tributária está respondendo para uma parcela mínima disso aqui. Então, deve estar tudo em parcelamentos, mais a transação excepcional, que está por portaria, mais a transação extraordinária, que está por portaria, mais a lei da transação tributária mesmo. Talvez porque existam outras propostas mais vantajosas, mas talvez também porque ela é muito restritiva. Fazenda Nacional irá parcelar dívidas de pequeno valor, tá? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deve publicar amanhã edital para parcelamento de dívidas de pequeno valor. Na verdade, esse edital já foi publicado. É o edital de número 16, você já encontra, já está disponível, eu já vi a reportagem sobre ele. É o edital de número 16 da PGFN, tá? E aqui vai ser por adesão para dívidas de pequeno valor até 60 salários mínimos, ok? Então, já estou aqui dando a notícia um pouquinho atrasada. A notícia não é tão atrasada assim. Era do dia 21/8, né? Mas de lá para cá já foi publicado esse edital, ok? Vamos passando aqui. Distrito Federal é autorizado a isentar ICMS de remédio para atrofia muscular espinhal. Esse é um caso interessantíssimo, tá? Então, olha só, o governo do Distrito Federal, por meio do Conselho Nacional, CONFAS, autorizou o Distrito Federal a isentar o imposto sobre circulação de mercadoria e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e o ICMS, né? Para o ICMS, isentar o ICMS do medicamento Zolgensma. Como é que é? Esse nome é difícil de pronunciar. Vou lá de novo, vamos travar a língua. Zolgensma. Eu acho que é assim que pronuncia. Zolgensma. Utilizado no tratamento de doença de atrofia muscular espinhal, AME, considerado uma doença rara. A autorização estava condicionada ao registro do medicamento da Anvisa, que foi aprovado nessa segunda. E aí se autorizou a isenção aí do ICMS, uma ótima notícia, né? Porque esses medicamentos com tratamento experimental costumam ter um valor elevado. Eu não sei se é esse o caso. A reportagem aqui não entra nesse mérito, ok? Atrofia muscular é uma doença rara, genética, autossômica recessiva, certo? Manutenção de procedimentos judiciais para recebimento de créditos vencidos para fins de registro como perda pode ser substituído pelo protesto, que é a Lei 14.043 de 2020, entre outras providências, inclui o artigo 9º-A, a Lei 9430 de 1996, dispondo que poderão ser substituídas pelo instrumento de protesto, de que trata a lei do protesto, né?
devendo os credores arcar neste caso os credores arcar neste caso com o pagamento antecipado de taxas, emolumentos de acréscimos legais e demais despesas por ocasião da protocolização e dos demais atos. E aqui a lei já está à disposição, quem tiver interesse em consultar. O importante é aqui o início da notícia, né? Que a manutenção de procedimentos judiciais para recebimento de créditos vencidos para fins de registro como perda pode também ser substituído pelo protesto, tá? E aí vai ter uma repercussão aí no imposto de renda, contribuição social sobre o lucro. 29. SPE divulga nota informativa sobre os impactos fiscais da medida de combate à pandemia. Aqui também um outro dado do governo que pode ser questionado. O governo vem falando aqui que investiu 7,3% do PIB no combate à pandemia e faz uma comparação que os outros países teriam investido 4,1% nos países em desenvolvimento, que também é acima da média de 30 países da OCDE, que seria de 6,3%, né? Um dado extremamente relativo, porque a gente pode comparar valores, vamos lá, vamos ver quanto eles investiram, o percentual pode ser inferior, mas eles investiram muito mais que o Brasil. O Brasil também não tem condição de investir o que eles investiram, porque são um país pobre. Então, se não adianta o governo vir com esse falso marketing, a outra notícia era mentirosa, que é um marketing falso, porque ele pode ser, é um dado relativo. Notícia número 30, nós já estamos chegando ao fim, estou com 46 minutos de informativo. Economia elimina a exigência de licença para 210 produtos, tá? Então, a Secretaria, notícia do dia 19/8, Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia eliminou a exigência de licenças automáticas de importação, para 88 produtos e de licenças não automáticas para 122 mercadorias diferentes. No total, né, esses itens representam respectivamente um montante de 2,9 bilhões de dólares e de 2,7 bilhões de dólares em compras externas, somente no ano passado. Ok, vamos passar aqui a notícia número 31, que é o seguinte, olha, o TJ de São Paulo permite à banca, ao escritório de advocacia, recolher ISS por valor fixo, tá? A prefeitura alegava que o escritório prestava outros serviços que não são privativos da advocacia, que por isso atraía a incidência da alíquota de 5% e não pago em valor fixo. Mas não provou, aqui o TJ disse que o município de São Paulo não provou quais seriam essas outras atividades. A reportagem menciona um julgado aqui menciona a questão que foi posta aqui, que seria da arbitragem. A arbitragem, de fato, não é uma atividade privativa de advogado, né? Um engenheiro, por exemplo, pode ser um árbitro num processo que envolve questão técnica relativa à área que ele é o expert. Porém, isso é ressaltado aqui, né? É ressaltado também um julgamento do Supremo sobre isso, sobre essa questão. Mas aqui nós temos, é bom lembrar que nos informativos anteriores, o CARF entendeu que o advogado que exerce atividade de árbitro, ele tem que recolher imposto de renda na pessoa física, chegando até a 27,5% de alíquota, e não pelo escritório, e não pela pessoa jurídica do escritório, tá? Então, vamos ver aí se haverão novos desdobramentos dessas questões aí. Nesse caso aqui, o Tribunal de Justiça deu ganho de causa para o contribuinte por entender que não estava aprovado essas outras atividades exercidas, né? Economia, IFI mantém previsão de recessão, mas aponta sinais de melhora. O que seria o IFI? É um Instituto Fiscal Independente. Olha só, a projeção do PIB drástica. Aí estão dizendo que seria menos 6,5% ao ano, 2020, mas que o PIB do segundo trimestre seria de menos 10,6%, fica entre menos 8,8% a menos 10,6%, ou seja, uma tragédia, né? Arrebentou tudo essa crise do coronavírus, arrebentou tudo.
Mercosul, importação por Santa Catarina na via terrestre, essa é a minha última notícia, então vou tentar aqui resumir o mais rápido possível, para o informativo não ficar tão grande. Considerando a edição do Decreto 562, de 17 de abril de 2020, que declarou o estado de calamidade pública em todo o território catarinense para fins de enfrentamento da Covid, bem como a demanda de importações represadas desde o dia 8 de agosto de 2020, ocasionando fila de caminhões com até 7 dias de espera para entrada e desembaraço no ponto de fronteira Dionísio Cerqueira, causando aglomerações neste período de pandemia, a Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina encaminhará decreto nos próximos dias autorizando até 7 de agosto de 2021 a utilização do benefício fiscal previsto no artigo 1º da Lei 1000, da Lei 1, não, 17, da Lei 17763 de 2019, para importação de mercadoria originária de países membros ou associados ao Mercado Comum do Sul, Mercosul, cuja entrada ocorre em outra unidade da Federação, desde que realizada exclusivamente por via terrestre. Esta é o foco da notícia. Na verdade, essa aqui é a penúltima notícia. Ainda tem mais uma. Então, assim, tem que ser por via terrestre. Eu não sei se isso encarece ou torna mais barata a importação. A meu ver, bom, considerando que o transporte por via terrestre costuma ser mais caro, pode ser que encareça, né? Tende a encarecer. Obrigações tributárias no notícia número 34. Obrigações tributárias aplicadas a um dos poderes não são extensivos aos demais. A União, autora no recurso extraordinário, pretendia reforma do mundo, julgado TRF da 5ª Região, que havia assegurado o direito do município de São José da Coroa Grande, em Pernambuco, a certidão, apesar da inadimplência do Poder Legislativo Municipal. Esse julgado é interessante. O STF entendeu que eles têm direito a certidões independentes. Então, por exemplo, se a Câmara está devendo, isso não afeta o Executivo. Os poderes seriam autônomos, tá? Nessa questão aí. Então, que apesar da inadimplência do Poder Legislativo Municipal no cumprimento de suas obrigações acessórias, isso não afetaria o município enquanto poder executivo, tá? A União alegava ofensa aos princípios da separação de poderes, da autonomia, mas o STF não acolheu, tá? Eu estou terminando com 52 minutos, realmente esse informativo foi mais grande, porque eles foram 2 em 1, pegando aí uma quinzena, estão 2 semanas, então o informativo normal ficaria com metade desse tempo, tá? Eu peço desculpa a vocês por conta dessa excepcionalidade aí, mas realmente com correria por mudança, eu não tive tempo de organizar um informativo, né? Foi uma correria muito grande. E agradeço imensamente a você que permaneceu aqui e que a sua família seja abençoada imensamente e você também essa semana. E semana que vem estaremos já normalizados com o informativo semanal. Ok? Muito obrigado.